Olá, pessoal. Seguimos aqui com nossas patologias do sistema respiratório, tá certo? E vamos seguir o fluxo, tá? Vamos ver hoje, pessoal, uma das patologias mais conhecidas, né? Qual será? Pneumonia, pessoal, tá certo? Vamos ver hoje o que é pneumonia, suas causas, né? Seu diagnóstico, seu tratamento, tá bom? Então, a pneumonia é uma doença infecciosa que se instala nos pulmões, mais precisamente nos tecidos alveolares e seus alvéolos. Lembram sempre dos tecidos alveolares, alvéolos, né, do pulmão, sistema respiratório, né? Traqueia, pulmão, brônquios, bronquíolos e lá no finalzinho os alvéolos, tá bom? Aqui é um alvéolo normal, tá certo? Quando ocorre a troca gasosa do CO2 por oxigênio, oxigênio por CO2, tá certo? E aqui um alvéolo com líquido, tá certo? Que é um alvéolo com pneumonia, tá? Na pneumonia, o alvéolo que deveria ter apenas ar, aqui, fica cheio de secreções purulentas, impedindo o seu funcionamento, tá certo? Nestes alvéolos não há troca gasosa, não é? Porque se aqui o espaço está vazio, né? Para ter apenas ar para troca gasosa, se tem secreção, impede a troca gasosa nessa região aqui. Quanto mais alvéolos acometidos, mais extensa é a pneumonia e mais grave é o quadro. Ou seja, quanto mais extenso é a questão da secreção nos alvéolos, mais vai dificultar a troca gasosa. A gente pode fazer o seguinte pensamento. Vamos supor, tá? De uma maneira assim bem hipotética, que a gente vai ter 100 alvéolos no nosso corpo. O meu corpo vai ter 100 alvéolos. Se um alvéolo está comprometido, 99 ainda consegue dar conta. Mas se 40 já está comprometido, 40 alvéolos comprometidos, eu vou ter 60% da minha capacidade respiratória normal. Imagina se 80% está comprometido. Então, a gente vê que quanto maior a contaminação dos alvéolos, né, maior a gravidade da pneumonia, tá certo? Lembre-se sempre dessa imagenzinha assim. O alvéolo, né, normal e ele com pneumonia. Suas maiores causas da pneumonia. Professora, qual é a maior causa da pneumonia? A gente tem várias causas, então não tem uma causa única, tá certo? As causas são agentes infecciosos ou irritantes que penetram no espaço alveolar. Existem diversos tipos de pneumonia. Entre eles são pneumonia causada por vírus, a pneumonia causada por fungos, por bactérias, por substâncias químicas ou por aspiração, tá bom? Então, os 5 tipos de pneumonia que tem suas causas, né? Pode ser uma origem viral, pode ser um vírus, pode ser um fungo, pode ser uma bactéria, pode ser uma pneumonia com aspiração de produtos químicos ou pode ser uma por aspiração. Vamos ver um pouquinho delas, tá bom? A seguir. Mas recordem que existe pelo menos 5 tipos de pneumonia que podem ser diferentes, tá certo? Vamos lá. Etiologia, né? Vamos ver, explicar um pouquinho de cada uma. A pneumonia viral, causada por vírus que afetam os pulmões. Com mais frequência, pessoal, podem ser encontrados os vírus sincicial, adenovírus, para a influenza ou vírus da gripe, tá certo? O vírus do sarampo e da herpes simples, se instalados nos pulmões, também podem provocar pneumonia. Ou seja, o mais comum de causar uma pneumonia é o vírus da gripe ou a influenza, tá certo? Então, o vírus entra em contato com o meu corpo pelas vias respiratórias e pode começar a provocar uma pneumonia viral. E, pessoal, para cada tipo de pneumonia diferente, existe um tipo de tratamento diferente. Eu não vou combater uma pneumonia bacteriana com um antiviral, tá certo? Então, vai ser de acordo com o tipo da pneumonia. Ou seja, então, o médico vai ter que investigar para saber se a pneumonia é viral, é bacteriana, é fúngica, tá certo? É por aspiração ou é química, tá certo? Então, a pneumonia bacteriana, a gente viu que a pneumonia viral causa por vírus, tá certo? O mais comum é a influenza, o vírus da gripe, tá? A bacteriana, o Streptococcus pneumoniae, pneumococo, é a causa bacteriana mais frequente da pneumonia, tá certo? Ou seja, a pneumonia bacteriana, ela é a mais comum, tá certo? É a mais comum e causa por esse agente etiológico aqui, Streptococcus pneumoniae. Já o Staphylococcus aureus causa somente 2% de adquiridos foram no ambiente hospitalar e 10 a 15% em ambiente hospitalar. Ou seja, quando a pneumonia é por Staphylococcus aureus, causa somente 2% adquirida fora do ambiente hospitalar
e de 10 a 15% no ambiente hospitalar. Ou seja, quando a infecção é por Staphylococcus aureus, é mais provável que você tenha adquirido a pneumonia no hospital, 10 a 15%, do que fora dele, 2%, tá certo? E a pneumonia fúngica, tá certo, pessoal? A pneumonia fúngica, como o nome já falou, causada por fungos, tá certo? Causada por fungos. Ou seja, a viral causada por vírus, a bacteriana causada por bactérias e a fúngica causada por fungos, tá certo? Então, pra gente relembrar, na viral, a mais comum é a influenza, o vírus da gripe, tá certo? Na bacteriana, a mais comum é a Streptococcus pneumoniae. E quando ela é Staphylococcus aureus, mais comum adquirir no ambiente hospitalar. Tá? Só pra gente fazer nossa mini revisão. E a pneumonia fúngica, a pneumonia deve ser frequente, né? Há 3 tipos de fungos, tá bom? Histoplasma capsulatum, que causa histoplasmose. Coccidioides imitis, que causa coccidioidomicose, o nome é horrível. Ou a blastomyces, que é a dermatitidis, que causa a blastomicose, tá bom? Os indivíduos que contraem infecção, em geral, só têm sintomas menores e não se dão conta que estão infectados, tá bom? E em alguns casos, bem raramente, eles adoecem gravemente. Mas, pessoal, então, o fungo, mais difícil, né? Assim, mas ainda acontece, os 3. Pneumonia química, tá bom? É diferente das pneumonias mais conhecidas, a pneumonia química não é causada por vírus ou bactérias, mas sim pela inalação de substâncias agressivas ao pulmão, como a fumaça, agrotóxico ou outros produtos químicos, pessoal. Quando aspiradas, essas substâncias vão para os pulmões e inflamam os alvéolos, ou seja, vai ter uma inflamação que vai desencadear uma secreção, tá bom? Essas infecções dificultam a troca, como a gente falou, né? A troca gasosa, tá certo? Causando a pneumonia e a insuficiência respiratória. Diferente da pneumonia bacteriana, cuja bactéria afeta apenas uma parte do pulmão, a pneumonia química pode comprometer todo o órgão, tá bom? Ou seja, a pneumonia bacteriana, pessoal, vai comprometer apenas uma parte, né? Os alvéolos, os brônquios, os bronquíolos, já vai mais lentamente. Mas quando a expiração é a pneumonia química, a gente vai perceber aqui que aqui tem a inalação, sei lá, vamos botar aqui de uma fumaça ou de um produto químico. Vai inalando, tá certo? E ele já vai espalhando para toda a parte dos pulmões do paciente, tá bom? Ou seja, ela vai ser mais rápida e mais difícil, né, da questão da cura. A pneumonia química pode acontecer em até 72 horas após o incidente causar uma espécie de asma alérgica para o resto da vida, né? Então, pode até curar a pneumonia, mas você vai ficar com a sequela de uma asma, né, não alérgica para o resto da vida, né? Vai ter sempre aquela sensação de cansaço, da dispneia, do desconforto respiratório, da dificuldade de respirar, tá certo? Então, é mais até 72 horas que a gente fica exposto a esse produto químico, né, em grande quantidade, pode começar, né, uma espécie de asma alérgica, tá bom? E depois leva pro resto da vida essa asma aí. E a pneumonia por aspiração, então já viu a viral, a bacteriana, a fúngica, a química, e agora a gente vai ver a por aspiração, tá certo? Esse tipo de pneumonia ocorre quando acontece a entrada de líquidos, secreções do próprio corpo ou de outras substâncias, da via aérea superior ou do estômago para dentro dos pulmões. Muitas vezes o conteúdo que é aspirado por um ou dos pulmões é o suco gástrico do estômago, o qual, por ser ácido, inicialmente causa uma pequena pneumonite, uma inflamação dos pulmões. Após isso, ocorre o desenvolvimento da pneumonia propriamente, né? Então, nisso vai ser só uma pequena inflamação do pulmão, mas depois vai desencadear a pneumonia. É muito comum em pacientes muito jovens, idosos e acamados. Pessoal, como é que acontece a pneumonia por aspiração? A gente vai ingerir, tá certo? Aqui é a entrada do espaço, né? A parte verde, a azulzinha aqui é onde das vias aéreas, né? Para pulmão, os brônquios, traqueia, brônquios, tá bom? Se o alimento, em vez de vir pela via digestiva, vir pela via aérea, pode causar
uma pequena inflamaçãozinha, né, uma pneumonite, e pode desencadear futuramente uma pneumonia. Muitas vezes, pacientes que, você já ouviu o termo broncoaspirar? Paciente, o alimento ou líquido do vômito, muitas vezes suco gástrico, ele voltou, né, na hora do vômito, alguma coisa, e ele caiu no espaço que iria para os pulmões, ou seja, isso vai causar uma broncoaspiração, né, broncoaspiração, e no início vai ser uma pneumonia e logo em seguida vai ser uma pneumonia, tá certo? Então a gente vê que há várias causas da pneumonia, não apenas a questão viral ou bacteriana, tá? Fungo também, por inalação de substância química e por aspiração, tá certo? Sintomas, né? Mais comuns são febre, suor intenso ou calafrios, tosse com secreção amarelada ou esverdeada, né? Em alguns tipos de tosse, pode ser seca ou sem secreção. Dor no peito, falta de ar, né? Que é a dispneia. Outros sintomas gerais são náuseas, dores de cabeça, diminuição do apetite, dores musculares, a prostração, que é a fraqueza, e alterações na pressão arterial, tá certo? Ou seja, a ilustração aqui já fala, né? Dor na garganta, tosse, dor muscular, nariz entupido, de cabeça, febre, tá bom? Fatores de risco, tá? Os principais fatores de risco para a pneumonia são idade maior de 65 anos, tá bom? Tabagismo, doenças imunossupressoras, que é o HIV, transplante, câncer, tá certo? Paciente que tem DPOC, né, que é a bronquite crônica e enfisema pulmonar, usuários de drogas, pacientes acamados, doentes com redução do nível de consciência, hospitalização prolongada, doentes em ventilação mecânica, doentes com outra doença pulmonar prévia, tá bom? É mais propenso de ter uma pneumonia, tá? Aqui tem as alterações, né? Paciente idoso, paciente que, né, já está acamado, idoso, com ventilação mecânica, que tem o hábito do fumo, né, do tabagismo, e usuários de drogas, tá certo? Como é feito o diagnóstico, tá? A gente aqui tem aqui uma imagem, né, que fica opaco, né, e bem mal definido, tá certo? Que aqui era para ter só ar, né? Se tem outra apresentação aqui, já tem algo estranho. O diagnóstico de início é feito apenas com base do exame físico, tá bom? Isso não é sintomas que o paciente pode apresentar. A gente também pode ter alguns exames complementares, como a gente viu aqui o caso, né? Do raio-x, do tórax. Quando necessário, fazer uma tomografia, né? Além do exame de sangue, para a gente identificar mais precisamente aquele caso de pneumonia. Agora, para identificar o patógeno causador da pneumonia, pode-se utilizar o exame de escarro. Assim, o médico poderá definir o antibiótico mais indicado para o caso. Ou seja, né? O médico, além de pedir exames complementares, como exame de sangue, como a questão do raio-x, pode pedir os testes do escarro para saber qual tipo de agente infeccioso deu início à pneumonia, tá bom? Para poder usar o tipo de medicamento mais eficaz. Na maioria das vezes vai ser um antibiótico, porque na maioria das vezes a pneumonia ela é bacteriana, tá certo? Mas apenas com análise clínica do exame do escarro, tá? Tratamento é feito, pessoal, conforme o tipo de pneumonia, como a gente falou, né? A gravidade da doença e as condições do paciente. Então, tudo vai ser analisado. Primeiro, qual o tipo da pneumonia? Tá, essa. Depois, qual a gravidade da doença no paciente? Tá bom, beleza. E quais as condições do paciente? Tá certo? Ou seja, o paciente tem infecção bacteriana, o paciente é uma infecção no início, né? E o paciente é um adulto jovem, saudável. É um tipo de tratamento. Mas o paciente tem infecção bacteriana, que ele já tem 80 anos, que o paciente já está acamado, né? Então, você já vê que já é outra dimensão que o médico ele vai avaliar, tá bom? Então, uma coisa, né, vai ser avaliado, qual tipo, condição de paciente, qual a gravidade da doença, para poder realmente o médico prescrever o tratamento corretamente. Pneumonia bacteriana, como é feito, né? Deverá sempre ser tratada com antibióticos. Cada caso é avaliado individualmente, como eu falei, né? E o médico decidirá se o caso é de internação, inclusive em UTI nos casos mais graves, tá certo? Se for viral, o tratamento é só de suporte. O intuito é melhorar as condições do organismo para que este combata a infecção. Utilizam-se dieta apropriada, oxigênio se for necessário e medicações para dor ou febre. Ou seja, né? É mais rápido você curar uma bacteriana em alguns casos, porque aqui o seu próprio corpo é que tem que combater aquela infecção viral. Pneumonias por parasitas ou fungos, né? Medicamentos específicos deverão ser utilizados, né? Mas como aqui a mais comum é a nossa bacteriana, a gente dá um foco maior na bacteriana, tá certo?
Mas aí, através do teste do SCAR, vai ver qual o tipo de parasito de fungo para poder dar a medicação correta, tá? Prevenção. A melhor forma de prevenir, pessoal, a pneumonia é manter uma rotina de vida saudável, né? Pacientes com fatores de risco idosos, fatores de doença pulmonar, né, que é da POC, devem ser vacinados para influenza, porque para evitar que o paciente tenha uma gripe, essa gripe venha a se alastrar para ser uma pneumonia viral, tá bom? E pneumonia bacteriana também, pneumococo, né? Não fumar, fazer uma dieta saudável, exercitar-se e repousar. Esses bons hábitos preservam o sistema imunológico e impedem que o resfriado ou a gripe evoluam para um quadro de pneumonia, tá certo? A questão aqui, né, da vacinação, tá certo? E quando a gente pergunta muito, pessoal, professora, mas como é que uma bactéria vai... Pessoal, uma infecção bacteriana nas vias aéreas é muito fácil. É a mão na boca, é um hábito que não tem de lavar as mãos, tá bom? E tudo isso, a bactéria tá lá no nosso corpo, ela pode se proliferar e se instalar no pulmão e desencadear uma pneumonia, tá bom? Mas sempre, pessoal, é de uma questão, né, de ter hábitos de vida mais saudáveis, tá certo? Então, pessoal, qual seria o estado de enfermagem, tá certo? Auxiliar o paciente a tossir produtivamente, né? Ensinar que ele realmente ele vai tossir para aquela secreção, né, sair. Encorajar a gestão de líquidos, tá bom? A gestão de líquidos é muito importante. Observar o paciente para náuseas, vômitos, diarreia, erupções e reações nos tecidos moles. Fornecer O2 conforme prescrito, né? Para dispneia, subcirculatório. Mas para a gente precisar de O2, a gente instalar o O2 no paciente. Monitorar a resposta do paciente à terapia, né? Ver se ele está evoluindo, se ele está piorando, se ele está, né, no mesmo quadro. Avaliar o nível de consciência do paciente antes que sedativos ou tranquilizantes sejam administrados, tá bom? Monitorizar a ingestão e a excreção, a pele e os sinais vitais. Monitorizar o estado respiratório, incluindo frequência e padrão respiratório, sons respiratórios, sinais e sintomas de angústia respiratória. Só mais o que, tá bom? Avaliar sinais vitais, auxiliar o paciente com dúvidas, auxiliar os familiares com dúvida. Se o paciente for idoso, o suporte que a gente dá ao paciente idoso é bem maior do que o paciente adulto. Então, a gente tem que sempre avaliar de caso para caso, tá bom? Mais uma vez agradeço a vocês, tá bom? Façam atividade, qualquer dúvida me procurem, estamos aqui para isso, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula.